mais um quadro Café com Reflexão. E com isto eu quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E antes de começarmos a reflexão, 3 palavrinhas para vocês. Inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho. E durante esta semana eu venho falando para vocês acerca da igreja, nestas 3 fases de pré-modernidade, modernidade, pós-modernidade. Pré-modernidade, Deus é o centro; modernidade, o homem é o centro; pós-modernidade, não tem centro, não é? E me veio à mente mesmo, e vai calhar bem dentro desta proposta, Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22, é a igreja de Laodiceia, e começa propondo assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém. O Amém nesse contexto aqui está falando do Amém, não o assim seja, mas o Amém, aquele que está fechando todas as coisas. Então, isto diz o Amém, ou isto diz Cristo. É isto que necessariamente esta referência está querendo propor. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro aprovado pelo fogo, no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta, este versículo queria que vocês guardassem bem no coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele ceiarei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que seja o que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A palavra Laodiceia, ou a igreja de Laodiceia, então traz essa palavra Laodiceia, ela vem de 2 radicais, Laos e Odisseia. Então, Laos é povo, Odisseia é história de um povo, ou então podemos propor de outra forma também, desejo do povo. Sobretudo o que a gente vai compreender dentro desta igreja, que esta é a igreja em que o povo tem direito, é a igreja onde o povo prevalece, é a igreja onde o povo ele tem a sua abordagem, a sua reflexão acerca do que de fato tem que acontecer dentro da igreja. Do ponto de vista de Jesus, este povo desta igreja, eles trazem a arrogância de propor que sou rico, estou enriquecendo, de nada tenho falta, mas o próprio Jesus traz uma palavra sentenciosa, não é? E ele propõe: e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E depois ele traz uma palavra que a gente chama de apotegma, não é? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Quando a gente vai fazer uma tradução bem elaborada, ou mais simplificada, bem elaborada é complexo, mas bem simplificado, o tempo é curto, desta referência que nós estamos tratando, enquanto a idade da pré-modernidade, ou da idade média mesmo, Deus era o centro; na modernidade, Deus, ele sai do centro, o homem toma o centro, e na pós-modernidade não tem centro. Neste contexto aqui não está falando nem da postura de Deus, mas está falando da postura da igreja. E o mais interessante é que esta igreja ela é arrogante, ela é prepotente, ela é jactanciosa, ela tem os seus requintes de estruturas estritamente
de manifestação e de projeção ou de ministração para o povo. Então, Laodiceia, direito do povo, governo do povo, ou condução do povo, história do povo, né? Mais ou menos assim. A gente vai pegar a Odisseia do povo também. E o que a gente pega de mais estranho nesta igreja é que esta igreja, o próprio Jesus, ele não está dentro dela. E todos nós sabemos que a igreja ela só é igreja porque o Espírito Santo é que conduz esta igreja, o Espírito Santo é o nosso tutor, o Espírito Santo é o nosso aio, o aio é condutor também, não é? Aquele que pegava a criança quando pequena para conduzi-lo, seria uma espécie de babá e educá-lo e assim por diante, como também o Espírito Santo é o penhor, ou seja, penhor é a garantia de que Cristo vai voltar para este povo. E o próprio Jesus ele está falando, se alguém ama a palavra do meu Pai, se alguém ama a minha palavra, este também será amado do meu Pai, então eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Bem como Paulo está falando, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Né? E tudo quanto nós temos de compreensão como igreja é que a igreja ela só é igreja porque Cristo habita no meio do seu povo, o Deus habita na vida da igreja, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando Deus está de fora, esta igreja, ela não é igreja, ela é sistema, ela é esquema, ela é empresa, ela tem o seu CNPJ, ela tem a sua liderança coach, ela tem o seu CIO também, ela tem o seu aspecto de capacitação contínua, seu MBA e assim por diante. Então ela está mais voltada para uma empresa de grandes negócios do que de fato para uma igreja que tem como função ser corpo de Cristo na face da terra, ser sal e luz, resplandecer como astros nas trevas, é o que Paulo está falando. E a igreja tem por função também manifestar o reino de Deus, sempre falo isso para vocês, na sua maior densidade possível, que será proclamada ali e além. Então a igreja de Deus ela é tida como embaixada de Cristo também. Paulo está falando que somos embaixadores de Cristo, a nossa pátria é celestial. Então o que nós somos aqui, nós somos o povo que representa os anseios de Deus para levar a este mundo perdido a proposta de salvação, não se contaminar com este mundo, não se envolver com este mundo, mas compreender que o mundo passa, toda a sua glória, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E a palavra de salvação é a palavra última que a igreja tem que ter. A palavra de salvação é a palavra última e ela é a palavra primeira que a igreja tem que ter. A igreja, antes de falar de cura, de libertação, de prosperidade, antes de falar mesmo de estrutura eclesial, a igreja tem que falar de salvação. Ela tem que falar que, como igreja, ela é o corpo de Cristo e que tem uma função na face da terra, que é crescer continuamente. Ela tem que falar que a sua proposta é de ser perfeita mesmo como corpo de Cristo. Como igreja tem que compreender que tem alguém que conduz e que direciona esta igreja, e este alguém que conduz e direciona esta igreja é o próprio cabeça deste corpo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Esta igreja é conduzida e ela é consolada pelo próprio Espírito Santo, que sempre nos traz esperança, e esta esperança não confunde, porque ela é posta nos nossos corações pelo Espírito Santo. Então, estar dentro da igreja significa estar fora do mundo. Estar fora da igreja significa estar dentro do mundo. Mas aqui cai uma contradição estranha, porque esta igreja, ela não é um tipo de cidade de refúgio, ela não é um tipo de arca de Noé. Ela não é um tipo de embaixada de Cristo. Mas esta igreja ela é uma instituição e o próprio Jesus está de fora. E estando de fora, o próprio Jesus está aqui propondo: eis que estou à porta e bato. A maioria de nós usamos isto aqui para evangelizar ou para tentar alcançar alguém para Cristo, mas esta palavra ela é secundária, senão que terciária nesta proposta, porque a sua primeira proposta é o próprio Jesus batendo na porta da igreja para poder
a ter o direito de entrar nesta igreja e ter uma vida de relacionamento, de intimidade e de comunhão. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrirei a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então, cear, comer juntos, é ter comunhão, é ter relacionamento, intimidade. E esta igreja, pelo seu requinte de igreja, ela conseguiu pôr Jesus de fora e o próprio Cristo, ele está falando, estou à porta e bato. E se você ouvir, eu entro. Se você não ouvir, eu fico de fora. Só que tem um problema, se eu estou dentro, se eu estou ceando com você, se você está ceando comigo, nós temos comunhão. Então, no desfecho da história, quando tudo se consumar, você continua sendo igreja do ponto de vista da noiva. Mas se você não abrir a porta, você só é um sistema, um esquema, você só é uma empresa de grandes negócios, mas quando tudo se consumar e quando o período ou toda a história se consumar, você não é nada. Você foi só alguém que trouxe a nomenclatura à igreja, mas está totalmente equivocado acerca da função da igreja. E assim, esta proposta para a igreja sempre é uma proposta que eu diria foi para a igreja de Laodiceia, mas deve ser para a igreja de cada um, de cada segmento, ou para as nossas próprias vidas como membros do corpo de Cristo, ou como sendo igreja do Senhor, porque a igreja sou eu, a igreja somos nós, não é? E neste contexto, Jesus ele está falando, eu posso e eu quero entrar. Agora eu vou te respeitar, se você abrir a porta eu entro. E a gente tem comunhão, a gente se relaciona, a gente come juntos, e com isto há uma grande possibilidade de você se tornar vencedor ou vencedora, e como igreja, se você se tornar vencedora, eu vou te conceder que você assente à minha direita, assim como eu venci também, estou sentado à direita do Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas, sobretudo, eu quero que você compreenda, você não é rica, você é pobre, você é miserável, você é desgraçada, você é cega e você está nua. Então esta é uma palavra de sentença muito dura. E se nós não tivermos muito cuidado neste presente momento, neste presente século, neste período de pós-modernidade, modernidade líquida e assim por diante, a gente vai estar correndo o risco de estar excluindo Cristo das nossas denominações evangélicas, porque supostamente deixar Cristo prevalecer e permanecer dentro do nosso conceito cristão significa que nós é que temos que nos render a Ele e não Ele a nós. Nós é que temos que nos adequarmos à sua realidade e à sua palavra e não Ele a nós. E se a gente tem um ponto de vista, e se a gente tem um ideal, e se a gente tem uma meta, e se a gente tem um grande esquema, um grande sistema, e se de alguma forma a palavra de Deus parece que vai contra a nossa realidade, a gente faz opção, ou a gente quebra tudo que somos para que a palavra de Deus permaneça, ou a gente ignora a palavra de Deus para que o eu permaneça. Mais uma vez, semana passada, falei da autonegação, e aqui esta igreja de Laodiceia, tudo que ela não conseguiu foi ter esta autonegação, tudo que ela não conseguiu foi tomar a cruz de Cristo, segui-lo, e, do ponto de vista de Paulo, crucificar-se nela, para que o velho homem morra, desapareça por definitivo. E com isto, irmãos, eu quero propor para vocês, a igreja nunca pode ser uma igreja cujo povo tem direito, porque quem manda na igreja é o dono da igreja. Quem manda na igreja é a cabeça da igreja, quem manda na igreja é o Senhor da igreja, quem manda na igreja é aquele que de fato constituiu a igreja no seu corpo, cujas portas do inferno não prevalecerão contra ela. E assim eu quero deixar esta reflexão, não ponha Cristo de fora, mas esteja continuamente convidando para entrar e para estar com você, sabendo que esta é a única possibilidade de você poder vencer e poder estar à sua direita como Ele venceu, está à direita do Pai. Seja vencedor,
não seja Laodiceia, não queira ter direito. O cristão, ele não tem direito, porque Cristo não teve direito. O direito de Cristo foi a cruz. Logo, o direito do cristão também é a cruz. Deixa Deus ser aquele que conduz o seu povo, a sua igreja, para uma proposta de vitória e de triunfo. Com isso, quero deixar aí para vocês grande abraço, beijo na alma, beijo no coração. Reflitam nesta palavra e que Cristo possa habitar em vós abundantemente. Fiquem na paz, amados.